teólogo e matemático francês Blaise Pascal afirmava que a luz ofusca a alma. E no universo da comunicação, isso acontece por diversas vezes. Até porque, desde sempre, é uma triste realidade a busca pelos 15 minutos de fama citados por Andy Warhol, ainda na década de 1960. Mas meu convidado de hoje segue na linha contrária das novas celebridades que se destacam em grande parte pela aparência e muito pouco pelo conteúdo. Com uma carreira consolidada, ele não teve a alma ofuscada pela conquista do sucesso em mais de 30 anos de vida profissional. Extremamente respeitado, podemos dizer que é um dos poucos nomes dentro da comunicação que apresentam uma rejeição zero. Longe de grandes polêmicas, é daquele tipo que, como dizem no universo do futebol, não ficou mascarado. Aliás, por falar em futebol, foi lá na cobertura esportiva que ele começou a pavimentar sua história, quando ainda era um jovem cheio de sonhos. Versátil, teve passagens pela música. Sim, pasmem, na música. Uma curta passagem, é verdade, mas suficiente para provar que era no jornalismo o verdadeiro caminho a seguir, principalmente na apresentação de todos os tipos de notícia. De todas as virtudes, talvez a maior delas seja o sorriso alegre de quem faz do olhar o melhor intérprete do coração, pois em todos os lugares que passa, são elogios constantes, boas conversas e uma humildade que encanta. Hoje você, internauta, vai se deliciar com os causos de quem já passou por grandes emissoras brasileiras e conseguiu deixar as portas sempre abertas, porque, voltando a Blaise Pascal, a virtude de um homem mede-se não pelas ações excepcionais, mas sim pelos hábitos cotidianos. Senhores internautas e telespectadores, hoje o programa Vamos Falar do Brasil vai ser lindo para nós, que eu estou aqui com o César Filho, nós vamos falar da nossa vida, né? Sem dúvida. César, que alegria te receber, sempre uma alegria, meu Deus do céu. Pode ter certeza que essa alegria é minha, José Val. Por favor, fique à vontade, a casa aqui é sua. Antes de começarmos, eu quero contar uma pequena história que eu já tive a felicidade de contar para você. Sei. Que, se não me falha a memória, acho que foi no ano de 1973, aproximadamente, estávamos, meu pai e eu, a caminho do Pacaembu, ele no Fusquinha, eu atrás, ouvindo a Rádio Jovem Pan, e naquela época o Osmar Santos havia chegado em São Paulo. De né? Marília. E ele era o segundo locutor da Jovem Pan, você era o primeiro, não, né? Empatamos. Mas ele tinha chegado, recém-chegado. Então. E eu perguntei para o meu pai assim, será que quem vai transmitir? Porque naquela época a gente tinha o hábito de, mesmo no estádio, acompanhar com o radinho de pilha na mão. Eu perguntei para o meu pai assim, será que é o Osmar que vai transmitir hoje, papai? Ele virou-se para trás para mim com o vozeirão, porque meu pai foi radialista, e falou, meu filho, o Joseval é o Joseval. Então, com essa categoria do Joseval Peixoto, que eu sempre passei a admirar, sempre tive os meus ídolos no rádio e na televisão, você é um deles. E quando eu recebi o convite para estar aqui, junto de você, eu não tenho isso, mas eu impus uma condição para eu estar aqui. Então, eu quero dizer que eu estou muito alegre, muito feliz, mas, acima de tudo, muito honrado, porque hoje eu não vou ser entrevistado. Hoje eu vou entrevistar uma lenda viva das comunicações do rádio e da televisão brasileira, chamada Joseval Peixoto. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, Joseval, porque você faz parte da história das comunicações do Brasil. Você que já entrevistou tantas pessoas. É um pouco, uma pequena parte. Então,
nós queremos prestar essa homenagem a você. Então, Mas você é que é o convidado. Para, rapaz. Não, você é o convidado. Olha, somando o tempo de rádio e de TV de nós dois, dá mais de 50 anos, dá mais de Dá meio mais. século. Não, só o seu dá. O meu já dá 40. O meu tá mais de 50. Dá quase um século. Exato. Dá quase um século. Exato. Meu Então, Deus hoje do você céu. não vai... O Joséval se preparou, ficou, né? Ficou sabendo da minha história para me entrevistar, mas essa é uma grande surpresa para você. Não porque brinca. é verdade, você já conversou com tantos talentos, né, falando do Brasil, das riquezas do Brasil, e você é um deles. Então nós precisamos conhecer a sua história também. Você apresenta a história de tantas personalidades, não é? Que nós precisamos conhecer um pouco a sua também, principalmente as novas gerações que acompanham o YouTube, não é? A molecada que gosta de acompanhar e que desconhece grande parte da sua história. Agora eu quero saber o seguinte, Joséval, você sempre teve a sua vida, né, com o direito, você é advogado, até hoje tem escritório de advocacia, e também como radialista e participando de programas de televisão. Em algum momento você teve dúvidas em qual carreira seguir? Como é que você foi parar no rádio, Joséval? Olha, mas isso é verdade? Eu vou ser entrevistado? Já começou a entrevista, inclusive. O cronômetro está girando ali. Nossa Senhora. Bom, César, acho que tanto quanto você, uma das coisas mais importantes da vida é o acaso. Coisa que você não projeta. Eu sempre falo que, eu falei isso para o Tejon, eu era um menino inviável. Nasci de 38, logo começou a guerra, meus pais sofreram muito, meu avô faliu, era um homem fundador de rancharia, homem rico. E começou aquela vida de 6, 7 anos sem negócio do mundo. Você que é jornalista já pensou o que é isso? De 39 a 45 o mundo não teve negócio. E aí eu era um jovem nascendo. Tive a felicidade de ser interno num colégio na cidade de Paraguaçu Paulista, que é um colégio americano, presbiteriano. Eu fui interno, mas o muro batia na barriga e o portão ficava aberto. Você tinha liberdade para sair. Era o domínio da liberdade, a liberdade é responsável. Ali eu convivi durante 4 anos. Mas realmente o programa vai ser... Já começou. Já começou? Já. Aí me pegaram. Conheci um homem maravilhoso, como você deve ter conhecido pessoas, chamado Célio Rodrigues Siqueira, meu ilustre professor. Um dia nós em São Paulo demos uma homenagem a ele e à esposa, com várias gerações, porque você passa só 4 anos, mas teve 20 anos antes e 30 anos depois, todo mundo se reuniu em São Paulo para o jantar. A gente somou, não sabíamos de um só que tivesse se desviado na vida, por causa do professor Célio Rodrigues Siqueira. Depois do jantar, ele se levantava, fazia uma preleção para a gente, e nós éramos meninos de 11 aos 15 anos, esperávamos aquela palavra do professor Célio Rodrigues Siqueira. Nos ensinava, nos fazia decorar o poema Vitória na Vida. Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Aí ele falou, nem sempre o que mais corre a meta alcança, mas o que certo e em si vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Essa era a formação que ele dava para nós. Evidente que interno num colégio presbiteriano, eu jamais sonhei com rádio, ou com futebol. Você vivia aquele mundo do internato e do estudo da cultura daquele mundo. Por acaso, terminado o ginásio, eu fui fazer o primeiro colegial na casa de uma tia, que na verdade é prima em 8º grau da avó da gente. O interior tem disso, né? Você é de Guaratinguetá, tem isso. Fui morar na casa da tia Loura e do tio Zé. Mas você era ouvinte de rádio ou não? A partir do momento em que eu fui para a casa da tia Loura e do tio Zé e do meu primo Moacir Alves, aí você vai ver o acaso.
porque se ouvia a Rádio Nacional do Rio. Sim. Era a grande rádio do Brasil, era nacional. Era. Ou então a Marinque Veiga do Rio, Sim. porque tinha lá um programa fantástico chamado A Cidade Se Diverte, que era encerrada com um cara que foi seu amigo, chamado Chico Anísio. Verdade. Que fazia a escolinha do professor Raimundo, que depois a Globo botou no ar 20 anos. Isso. Mas em 1954, eu não me esqueço, Copa da Suíça, a gente ouvia o Chico Anísio na Marinque Veiga. na Marinque Veiga. E eu fui para lá. Quando a minha mãe pediu para a tia Lola para eu ir para lá, ela falou, olha, Josefina, eu não vou aceitar. Porque você sabe que eu tinha 4 filhos e perdi 3 em 12 dias, num surto de meningite que deu na região. E eu tenho muita saudade. Ele vem aqui, fica 1 ano, vai embora e eu vou ter saudade. O Moacir, o meu primo, encheu tanto a paciência da mãe que ela aceitou. E eu fui morar na casa da tia Lola e do tio Zé. O Moacir era locutor de alto-falante. Tinha muito isso na época. E aí começou. Né? Era o que tinha na época. Então eu comecei toda a noite, eu ia com o Moacir para o serviço de alto-falantes. E não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Você tinha o rádio e tinha o alto-falante da praça. Isso. E aí ele me ensinava a falar. Quando entrava a Voz do Brasil, saía do ar, então eu treinava. Tinha uma publicidade que você não esquece de tanto repetir, né? Hoje eu tenho essa câmera que o Hélio me deu, eu estou em close agora, né? O entrevistado sou eu, tenho direito de escolher. A publicidade, você fez muita publicidade no MAP e tudo, nós íamos falar disso. Sim. O novo Mapping ABC tem tudo que as outras lojas Mapping têm e muito mais. A entrega é de graça em apenas 48 horas. É o seu Mapping ABC. Mas eu vou falar do meu texto de Paraguaçu Paulista, que era o seguinte. Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval. Avenida Paraguaçu 121, telefone 215. Esse era o texto. Então eu comecei ali, em Paraguaçu Paulista, no serviço de alto-falantes. Nas férias eu fui para o Paraná, para a cidade de Paranavaí. Tinha acabado de abrir uma rádio, ZYS 39, Rádio Emissora Paranavaí, cujo dono era amigo de um tio meu, porque eu ia lá para a casa da minha avó, passar as férias. Eu falei com ele, ele abriu um microfone para mim na rádio emissora. Por 54, eu tinha 16 anos. Como você também começou com 16 anos. Foi. Então eu fui para a Rádio Emissora Paranavaí. No fim das férias, eu vim para Presidente Prudente, que é onde eu me formei mesmo profissionalmente. Tinha acabado de abrir a segunda rádio, em Presidente Prudente. Então, eu procurei emprego em todo lugar, não consegui. Bati na rádio, tinha lá um homem que era o grande vendedor da Companhia Química Ródia Brasileira, vendia BHC, região do algodão. E eu falei que, aí já me apresentei como radialista. Claro. Eu sou radialista. Ele olhou aquele moleque orelhudo, magrinho, né? Como ser radialista? Eu falei, não, sou radialista, estou vindo lá. Profissional da rádio de Paranavaí. Ele tinha uma meninada que fazia o programa de várzea que não tinha experiência. Ele me botou no ar, matei a pau. Aí, estando na rádio, eu fiz rádio-teatro. Na rádio de Presidente Prudente. Na nossa época, José Vó, a gente fazia o que oferecesse, entendeu? Então, não tem o que a gente não faça, né? O mundo da comunicação era no rádio. Inclusive na minha pequenina Presidente Prudente. E eu entrando ali, mas ficando num programa de esportes, que você também começou ali. Comecei. Você trabalhou com o Silvio Luiz. E com o Cândido Garcia na Jovem Pan. É isso. Então eu fazia o programa de várzea, eu estava chegando ali escondidinho, estava no bar, desceu, tinha 3 redatores de rádio-teatro na emissora. Um deles era um gênio, Geraldo Soler. Fazia o programa Eu e o Vento. Nome lindo, né? Eu e o vento nos transportamos aos lugares ermos da natureza,
aos recantos onde a brisa leve ou o vento forte soprando contam-nos histórias, histórias como esta. E começava, era o esquete em meia hora, começava e terminava a novela. Era uma novela de um capítulo de meia hora. Então eu estava ali no bar, o Geraldo Soler, tinha iniciado em Prudente, chegou lá o primeiro psiquiatra, Dr. Martella, era o nome dele, abriu uma clínica psiquiátrica lá. E o Geraldo Soler tem um texto humorístico muito grande também, ele falou, estou fazendo um programa de hospício, chama Dr. Marreta. E estou com o texto aqui, não sei o quê, não sei o quê. Falei, pô, que legal e tal, não sei o quê. Ele falou, só que eu não achei a voz do Dr. Marreta até agora. Porque os locutores eram todos aqueles de comercial, né? Que falava do Adão não se vestia, porque né, era... A voz clássica, a voz clássica, não tinha intérprete. Isso, certo. E quando ele falou isso, eu falei, eu tenho a voz do Dr. Marreta. Porque eu ouvia a Mairinque Veiga, o Chico Anísio, fazendo. E eu imitei o Chico Anísio. Cala a boca, não sei o quê. Ele falou, essa é a voz que eu quero. E eu, com 16 anos, fui o Dr. Marreta. Você imagina. Então, comecei no rádio teatro, imitando o Chico Anísio nesse programa. E aí comecei a narrar futebol, junto com o Flávio Araújo, que me ensinou, e a carreira começou. Desceu, tem mais um. Jair tenta bater, passou por mais um. Vai pra dentro, Jair. Aí eu tive que voltar para o Paraná, que a minha mãe estava sozinha, teve um problema. Eu fui lá, fui trabalhar na Rádio Londrina. Trabalhei 4 meses na Rádio Londrina. De repente, a Pan-Americana buscou o Zé de Alencar, que era da Rádio PR5, e a Bandeirantes trouxe o Flávio para Bandeirantes. E ficou sem narrador na cidade. Então, o diretor da PR5, que era o Wilson, me ligou lá em Londrina. Falou, Zé Val, queremos te contratar, você pode voltar para cá, não sei o quê. Eu ganhava 6 mil, pedi 8. Falei, preciso ganhar 8 mil. Pô, o salário mínimo era, sei lá, 1.300. Era um tremendo salário. Para um moleque de 18 anos. Não, você sabe como é que é gerente. Não, a minha verba é 7, não é 8. Eu falei, não, mas eu vou ligar para São Paulo, era a Rede Coligada. Tinha uma rede de emissora, não sei se Guará tinha emissora da Rede Coligada. Eu falei, mas eu preciso ir avisar minha mãe, que morava a 100 quilômetros dali em Araponga. Posso ir? Pode. Eu vou lá, minha mãe fez o escândalo. Sei que tá por causa da namorada. Aliás, a namorada é minha namorada até hoje. Nós estamos juntos. Ela me traiu. Feio. Porque era uma menininha de 15 anos, eu não sabia que ela ia fazer 70. Pô. Tá sacanagem. Então, você quer ir ver a namorada? Tal, não sei o quê. Eu falei, não, mami, estou sendo convidado. Ela está falando isso, o gerente da outra rádio passou pela janela. Falei, só está falando isso aí, aquele lá é o Adelmo Vanali. Com certeza, o que ele veio fazer aqui? Ele veio atrás de mim, não deu outra. Ele chegou lá e falou, doutor Hélio era o dono da outra, mandou te buscar. O Flávio Araújo foi para a Bandeirante, estamos sem ninguém. Eu falei, pô, Adelmo, ainda ontem me ligou a PR5, esquece. Foi de aeroplano, de teco-teco, me buscar. Eu tinha 18 anos de idade, você imagina. Que eu estou te falando dos acasos. Aí fui para Prudente, aí ele convenceu minha mãe, falou, olha, o futuro é São Paulo, porque você vê que a Rádio de São Paulo buscou os 2 locutores da cidade, é lá que está o futuro dele e tal, e eu vim para Prudente. Aí passei a ser o titular da rádio, narração de futebol. Naquele tempo, César, disputava-se o interior e o campeão do interior subia para a especial. Sim. E naquele ano, 1959, a final foi Corintinha de Prudente e Clube Atlético Bragantino. Corintinha ganhou, subiu, e o Edson Leite, que você conhece, o Hélio Sileman conhece. Edson Leite foi um dos maiores talentos do rádio e da televisão. Verdade, não é verdade? Verdade. Nossa Senhora. Olha o acaso. O Edson Leite narrava a final do interior. E foi para Prudente narrar aquela final. E me ligou na rádio que ele teve um problema de posição no estádio do Corintinha. Precisava de ajuda. Então eu falei, vem para cá, tudo. E estava conversando com o Edson Leite. Pô.
59, ele se consagrou um ano antes na Copa da Suécia. 58. Em 58, Brasil ele e o Pedro campeão. Luiz, Brasil campeão Sim, do sim. mundo. Eu fascinado por ele, e ele ali na minha frente. E vendo o problema dele, para resolver o problema dele, ele falou, você que é o narrador aqui? Eu falei, sou. Ele falou, quando você crescer, quiser me procurar, tá? E ele viu que eu era desenvolto, né? Eu falei, não, Edson, eu estou querendo ir para São Paulo, que eu quero fazer direito. Quando eu falei isso, chamou a atenção dele, porque os radialistas brasileiros não tinham uma formação universitária. Hoje está cheio, graças a Deus. Hoje nós temos faculdade de jornalismo e tudo, né? Temos uma formação melhor. Na época não tinha. Quando eu falei isso, ele falou, você tem uma gravação aí? Eu falei, tenho. Ele falou, pega lá, vamos ouvir. Rodei a gravação, 2 minutos. Ele falou, está contratado, pode ir para São Paulo. Eu quase caí de costa. Eu vim para São Paulo, 59 eu tinha 21 anos. Sou de 38, 21 anos. Vim contratado pelo Edson Leite para São Paulo. Imagine. Aí, fui para a porta da Rádio Bandeirantes para falar com ele, né, que eu cheguei. Cheguei lá, estava no ar o programa do Serginho Galvão, Os Brotos Comandam, lembra disso? Não. Foi um sucesso na época, aquela fila de jovem para assistir Os Brotos Comandam. Cheguei na portaria, o seu Vicente, um bigodão. Falei, seu Vicente, ele falou, vai para o fim da fila. Falei, não, seu Vicente, eu estou aqui para falar, fim da fila. E não deixou eu entrar. Achou que eu estava enganando para subir. Aí chegou o Flávio, que era meu amigo de Prudente, falou, Flávio, eu quero subir aqui. E o seu Vicente aqui não deixa. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, nem ele sabia, o Flávio. Eu falei, não, o Edson esteve lá na final, me contratou, mandou vir para São Paulo, eu estou contratado de boca. Ele falou, mas você está ferrado, porque o Edson, a Bandeirantes comprou a Guanabara do Rio, e o Edson foi para o Rio. Eu falei, pô, eu preciso falar com ele. Ele falou, só quando ele aparecer por aqui, porque ele não está, ele fica no Rio. E o Edson, como era o grande narrador da cadeia verde e amarela, e todo hora estava no Chile, estava na Colômbia, estava na Europa, você não encontrava o cara. E só ele sabia que eu estava contratado, mas ninguém. Olha, eu acho que eu fiquei um mês indo na Bandeirantes. Tentei arrumar emprego em todas as rádios e não consegui. Você vê? Até que um dia ele estava lá. Ainda pelo braço do Flávio, eu fui, estava lá, naquele tempo tinha o Samuel fazendo bar, lá na perto do mercado, na rua Paula Souza. Bandeirantes não era esse pujança de hoje, de várias rádios, televisão, era uma rádio. Era a mais poderosa do Brasil, mas era uma rádio. Ô, Hélio, eu nem acredito que eu vim aqui dar entrevista, viu, Hélio? Nem acredito, pô. Mas está indo bem, Com mais de 50 anos de rádio, nunca dei entrevista. Mas você tá indo bem, continua que está indo bem, José Val. E entrevistado pelo César Filho, pô. Pô, brincadeira, pô. Aí você conseguiu falar com ele? Consegui falar, eu não esqueço a cena. Estava o Samuel fazendo a barba dele, ele com um telefone, outro telefone, a secretária segurando mais um, e ele aqui, alô, alô, esperando. O Flávio falou, o Edson, esse é o menino que você trouxe de Prudente lá, ele olhou para mim, lembrou, falou, chama o Henrique Lobo, que era o diretor artístico da rádio. Fazia à noite o programa, à tarde o programa É Disco Que Eu Gosto. Conhecia muito música e tal. E era também o chefe da discoteca. Veio o Henrique Lobo, ele falou, você tem um lugar para esse menino aí no seu departamento? O Lobo falou assim, ó, o locutor da madrugada está saindo, não tem ninguém para a madrugada. Eu falei, então bota ele. Eu falei, Edson, você me contratou como locutor esportivo? Ele falou, pode parar. Você quer vir aqui, de Presidente Prudente, botar eu e o Pedro Luiz na meta e você irradiar Corinthians e São Paulo? De madrugada. Aí para lá. E eu dei graças a Deus, eu estava 1 mês atrás no emprego, né? O mesmo Henrique Lobo fazia à noite o programa Variedona da Noite, um programaço, e artistas, não sei o quê. E eu fui para esse programa com ele. De vez em quando tinha um cara lá que falava assim, ó, 0 hora 15 minutos.
era o próprio. E só, nada mais. Mas logo, né, a gente aí conhece gente, o nosso mundo é maravilhoso, né? Você conhece pessoas, faz amizade. O diretor de jornalismo era o Alexandre Kadunk. E você sabe, no interior a gente fazia jornal, fazia teatro, você fazia radioteatro, você fazia esporte, você fazia auditórios, irradiava missa, fazia tudo, né? Batia escanteio, cabeceava e fazia o gol. Mas eu estava dizendo isso, porque quando eu desci para ter amizade com o Kadum, que ele sabia que eu estava fazendo cursinho, ele falou, você já fez jornal? Eu falei, já, fazia jornal em Prudente. A Bandeirantes tinha o grande jornal da Bandeirantes, era o correspondente Renner, na voz de Antônio Pimentel, o baiano. Não sei se você lembra disso, acho que não é do seu. Não peguei. Tempo. Não. Então, era o Heron Domingues, só não era o Heron Domingues de São Paulo, porque ele era o Antônio Pimentel. Uma voz linda. Sim, o nome, claro, faz parte da história. E o Pimentel gostava de jogar nos cavalinhos. De vez em quando ele vinha para o jockey e atrasava para o programa. Ele falou, olha, eu vou falar com o Lobo, para você sair da madrugada, vir para o horário das 5 às 8, porque se o Pimentel der o cano, você vai ler o Renner. Pô, já ganhei uma escadaria. Claro. Aí eu vim para fazer o horário das 5 às 8. O Renner, pô, tinha uma maçaroca de folha, tudo espaço 1, que ele, o Kadunk, pessoalmente, que redigia. Aí um dia ele veio colando, o Pimentel não vem, você vai ler. Eu estou lendo comercial, locutor comercial das 5 às 8. O Renner era das 20 até 7h20, antes da Voz do Brasil. 10 minutos antes entrava o Renner. Pô, me deu a maçaroca, eu 20 e poucos anos, né? Eu trepava em parede, pô. Mandei bala. Acabou. Olhei no vidro, estavam Murilo Leite, Samir Razuki, Alexandre Kadunk, estava tudo lá. Dali para a diretoria assinar contrato. Eu até pensei que já estava contratado. Porque no interior não tem escrito, era de boca. Não, eu estava em experiência. Fui contratado ali. E começou minha carreira na Bandeirantes, aí no jornalismo, também no jornalismo. Eu fundei o programa Primeira Hora, que está no ar hoje, até hoje, do grande Jornal da Manhã, é o Primeira Hora. Eu, Fernando Solera e o Rubens Greifo, nós três, inauguramos o Primeira Hora. Aí comecei, né? Fiquei um ano sem. Aí eu queria voltar do artístico para o esportivo. O chefe era o Pedro Luiz, o Edson na Guanabara do Rio, me fiz amigo do Pedro. Falei, Pedro, eu sou narrador esportivo, não sei o quê. Falei, Zé Val, mas eu não posso tirar você do departamento do Lobo e vou arrumar uma briga para mim. Pô. Claro. Aí eu falei, mas você quer? Eu falo com o Lobo. Eu falei, não, vamos, espera que vai chegar uma oportunidade, não sei o quê. Mas eu fui insistindo. Falei com o Kadum, que intermediou, negociou. E eu comecei a fazer o meta, e aí me especializei nas aberturas, que eu tinha um bom improviso, e eu fazia as aberturas, o Pedro me escolhia. Pô, era uma equipe, era Pedro Luiz, Darcy Reis, Braga Júnior, Mário Garcia, Fernando Solera, Luiz Aguiar, eu era o 8º do time. E aí, num determinado momento, em 63, 3 anos depois, o Orlando Duarte, que era amigo do Paulinho de Carvalho. E os dois eram amigos porque gostavam de boxe e se encontravam no Ibirapuera nas lutas do Éder Joffre. E ficaram amigos e tal. A Pan-Americana estava muito ruim porque a Bandeirantes era a líder absoluta de audiência em São Paulo, no Brasil. A Globo veio muito depois. A Bandeirantes tinha toda a grande equipe, né? A dupla era Pedro Luiz e Edson Leite. E aqueles 8 que eu te citei depois. O Paulinho falou, Orlando, você não pode vir montar uma equipe esportiva para mim? Porque pô, a Rádio Pan-Americana é emissora dos esportes e está sem ninguém, não sei o quê. Ele falou, tem que trazer um time de lá. Pode ser? Pode. Aí ele trouxe Braga Júnior, Darcy Reis, que eram, depois do Pedro, era o 2º e o 3º, depois de Pedro e Edson. Cláudio Karsug, ele próprio, Orlando Duarte e eu, 5. Viemos em bloco
e comecei na Rádio Pan-Americana, Rádio Record. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos para uma nova etapa da vida do Josival Peixoto, aí sim, na Rádio Pan-Americana, hoje já há muito tempo Rádio Jovem Pan, e aí sim você vai conhecer uma história extraordinária, não apenas do Josival, mas das comunicações do Brasil. A gente já volta. Josival Peixoto é dessas figuras humanas que só merecem aplausos pela história, pela erudição e uma vontade férrea de prosseguir trabalhando. É um grande exemplo para todos nós. Primeiro quero te cumprimentar por esse grande ícone da imprensa e da comunicação brasileira. A sua história em nosso país é para ser reverenciada. Eu quero aqui, do interior de São Paulo, deixar meu abraço especial, a minha gratidão por ter participado desse belíssimo programa Vamos Falar do Brasil. Um orgulho para todos nós. Parabéns, que Deus abençoe a sua caminhada, você tem muito ainda para contribuir para o nosso país. Um abração. Grande Josival Peixoto, passando aqui para lhe parabenizar, a sua carreira fantástica, extraordinário, dentro daquilo que você fez e está fazendo durante sua vida toda. Sempre fui um admirador seu. Recentemente tive a oportunidade de participar do seu novo programa, Vamos Falar do Brasil. Fantástico, fantástico estar pessoalmente contigo, mas principalmente pelo propósito do programa. Parabéns, sucesso e pode ter certeza, você está cooperando para um Brasil melhor. Forte abraço. Nos últimos 15 anos na Jovem Pan, convivi com um grande jornalista. E aos poucos descobri que ele era também um grande poeta. E aos poucos descobri que ele era também um grande amigo. E aprendi com ele que a cada escolha e a cada momento você cria o seu futuro. Obrigado, Josival Peixoto. Deus te pague. Você merece. Estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço
pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira. E eu tenho a convicção, que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Armando Ferrentini. Todos nós, né? Os 200 milhões de brasileiros têm que ajudar na recuperação do país. Na sequência veio esta figura extraordinária do Joseph Cury. Independente das pessoas, se elas assumirem esse papel, entenderem esse papel, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Já tem gente que fala que você é louco. Nunca a ferrovia vai voltar no Brasil. Vai voltar. Que na vida, não importa onde você esteja, você tem que fazer o melhor sempre. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. A Hebe chegou um dia tão enfurecida com o Décio, que quando ele foi entrar na nossa sala, ela deu uma porrada no batente da porta, e ela estava com um solitário que enterrou e aí a mão dela não saía. Aí nós tivemos que ver chave de fenda para cutucar aquilo, para tirar a mão dela, para depois tirar o anel. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Olá, querido Joseval Peixoto, que prazer enorme estar falando com você aqui. Primeiro, para agradecer aqueles momentos mágicos, aqueles momentos incríveis que a gente passou durante a nossa entrevista, mas também para parabenizá-lo pela linda história, por essa história bacana que todo mundo gosta, respeita, acredita. Linda história, sou seu fã desde sempre, viu? Um abração, Joseval. Joseval Peixoto, você é um ícone do jornalismo. Tive o prazer de ser entrevistado por você. Parabéns por toda a sua carreira. Um beijo no seu coração. Grande Joseval Peixoto, mestre de todos nós, foi um prazer estar ao seu lado tantos anos na Jovem Pan. O que não falta são momentos marcantes na minha vida, tendo o Joseval como protagonista. Eu, do outro lado do mundo, Japão e Coreia, madrugada lá, manhã no Brasil, meu coração disparava quando eu ouvia o Joseval dizer: canal internacional aberto ao vivo no Jornal da Manhã, Vanderlei Nogueira. Joseval, você faz parte da minha história para o meu orgulho. Joseval, olha, eu teria que ficar umas 5 horas falando, gravando aqui, para falar do prazer que eu tenho de estar com você. Eu passei grandes momentos aqui na minha produtora, grandes, com grandes estrelas, mas de repente você surgiu e você acrescentou muito pela sua história, pela sua inteligência, pela sua competência. Eu quero te agradecer de coração de você estar aqui comigo. Estou muito feliz e toda a minha equipe feliz. É um prazer imenso poder fazer o Vamos Falar do Brasil com você, porque a gente percebe que você faz com prazer, com muita sensibilidade, com muita competência. Então, que Deus te abençoe, cuide muito de você. Obrigado por estar aqui comigo sempre. E eu tenho que agradecer a Deus por você ser essa pessoa incrível e estar comigo aqui. Deus te abençoe e vamos em frente. Vamos falar do Brasil sempre. Vamos Falar do Brasil está de volta com um convidado muito mais do que especial.
essa lenda viva da história das comunicações do Brasil. Claro que eu estou falando de Joseval Peixoto, que a partir de agora conta a sua história na Rádio Pan-Americana. Na Jovem Pan, né? Vamos falar. Jovem Rádio Pan, Pan-Americana, claro. A gente chegou em 63, já estava mal, lutando por audiência, não sei o quê. No meio da Copa da Inglaterra, aconteceu um fato inesquecível, inimaginável. O Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, sócio dos seus dois irmãos, o Paulinho e o Alfredo, no grupo que era TV Record, Rádio Record, Rádio São Paulo e Rádio Pan-Americana, os 4. A Pan-Americana praticamente falida, não tinha nenhum anúncio, zero. Só tinha as nossas narrações de futebol. O Tuta, sei lá como, trocou as ações da televisão, da Rádio São Paulo e da Rádio Record pelas ações da Rádio Pan-Americana. Ele deixou de ser sócio das outras emissoras para ficar com a totalidade da Rádio Pan-Americana. Da Rádio Pan-Americana. E ele passou no meio da... Por isso que eu falo dos acasos também, eu volto a eles. A Pan-Americana não tinha nenhum anúncio para irradiar a Copa da Inglaterra em 66. Aí o pessoal da Rádio Piratininga me procurou, porque a Piratininga tinha tatuzinho da Bronzo. Falou, pois é. E como era na Inglaterra, você tinha que ter se inscrito 4 anos antes para ter posição no estádio de Wembley. A PAN tinha posição no estádio de Wembley, mas não ia irradiar, porque não tinha dinheiro. E a Piratininga tinha o anúncio e não tinha posição. Então falou, pô, vê se você nos aproxima, ajeita pra gente, a gente vai junto, Piratininga e Pan-Americana. Eu falei, pô, só se for agora, né? Era uma época, o César, que o rádio estava muito mal, a televisão tinha levado todo mundo. Portanto que depois fechou Piratininga, fechou Tupi, fechou o Excel, fechou tudo, pô. E a PAN mal. Você tinha que lutar pelo prefixo, você não pensava em hora extra, não. Você queria manter no ar o prefixo. Já tentei, lutei, reuni as pessoas, tinha prometido a mim ir junto, se eu conseguisse, para ser o segundo, terceiro locutor. Mas já falaram, não, vão levar o Marco Antônio, que é o locutor da Piratininga, você fica na retaguarda. Eu falei, tudo bem, pô, fiquei na retaguarda. Evidente que um jovem que perde uma chance de estar numa Copa do Mundo ficou amuado, né? Mas olha, o acaso, no meio da Copa da Inglaterra, o Tuta passa pela redação, como ele sempre fez com o papelzinho, ele falava assim, PAN ou Record? Você tinha que escolher. Mas a gente já sabia que ele estava assumindo a PAN. Eu falei PAN. E nasceu ali a minha união com Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Você vê que o que parecia ruim, eu estar fora da Copa, na verdade foi a grande oportunidade que eu tive de, junto com o Tuta, começar a famosa Rádio Jovem Pan. E por que ela trocou de nome? Quando que ela virou Jovem Pan e por quê, José Val? Porque o Tuta, depois é que eu saquei. Ele com a equipe A, com o Nilton Travesso, com o Raul Duarte, aqueles 4, né, fazia o show do Roberto Carlos. A Jovem Guarda. A Jovem Guarda, que era o grande sucesso da época. O que ele fez? Ele pegou a Pan-Americana, mudou para a Jovem Pan por causa da Jovem Guarda. E aquela extraordinária audiência do Roberto Carlos, o Roberto Carlos falava, se vocês quiserem me escrever, eu respondo, eu tenho um programa na Jovem Pan, não sei o quê. E todo mundo, a Vanderlei, o Jair Rodrigues, a Hebe Cap, todo mundo falava da Jovem Pan. Então a Jovem Pan, que era 0, pulou para 100 da noite para o dia. Quando chegou na Copa de 70, aí eu era o titular da Rádio Jovem Pan. Sim. Aconteceu no Brasil um fato extraordinário para o rádio, porque não tinha internet ainda e só tinha uma linha para São Paulo, era a linha física, telefônica, para você narrar o jogo. Então tivemos que fazer um pool, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, Rádio Pan-Americana, Rádio Nacional, então era a equipe do Fiore, a equipe do Pedro e a minha. Tivemos que fazer uma união e uma transmissão só. Que jeito? No primeiro jogo, um abre e fecha a transmissão. Outro irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo tempo.
Falou, e se o Brasil for para a final? Porque o Brasil já era bicampeão do mundo, Sim. o Uruguai também, a Itália também. Quem ganhasse 3 ficava com a taça Gilles Rimet, que era uma taça de ouro maravilhosa e tal. E se o Brasil for para a final, ele pode ficar com a taça? Quem que vai irradiar? Não, vamos dividir em 3 partes. 30 minutos, 15, 15 e os 30 finais. Como é que vamos fazer? Nós fomos ao Dr. Paulo Machado de Carvalho para fazer o sorteio. Aí eu volto ao acaso. Quem ganhou? Os 30 finais. Eu ganhei os 30 finais. Tendo 2 monstros da narração esportiva na minha frente, que era o Fiore Giliotti e o Pedro Luiz. Sim. Você imagine, César. O Fiore irradiou os 30, o Pedro irradiou 15, 15, eu recebi o jogo 1-1. Isso. E eu irradiei os 3 gols dos 4-1 do Brasil contra a Itália. Você recebeu 1-1, gol do Pelé e gol do Riva, pela Itália. E os outros 3 eu que irradiei. Depois você narrou... O último do Carlos Alberto. Do Carlos Alberto. Que o Clodoaldo deu um show. Isso. Nós temos essa locução. Nós temos ela para mostrar. Nós vamos mostrar. Olha só a locução do Joseval Peixoto no 4º gol da seleção brasileira em 1970 na final contra a Itália no México. Ô Joseval, você falou de várias transmissões, você narrou também um pouquinho antes da Copa de 70, em 69, o milésimo gol do Pelé. No Maracanã contra o Vasco da Gama com o Andrada. Não foi? Que foi, como eu ressalvo sempre, uma construção do jornalista Tomás Mazzoni de A Gazeta. Porque ninguém sabia quantos gols o Pelé tinha feito. Nem o Santos, nem a Confederação Brasileira de Futebol e nem a Federação Paulista. E o Tomás Mazzoni tinha todos os gols do Pelé registrados. Ele que começou uns 20, 30 gols antes de começar. O Pelé se aproxima do milésimo gol. Quer dizer, quem criou o fato jornalístico foi Tomás Mazzoni. Demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha. Eram 1000 gols, 1000 comemorações, 1000 socos no ar. Tinha que ser de pênalti. Maravilhoso da vida do Pelé, né? Que como diz o professor Marco Antônio Vila, Zeus jogou na vila. Joseval, eu quero Aí, que você... eu fui para o jornalismo, né? Sim. Pelas mãos de um grande amigo seu e do Hélio, que é o Fernando Vieira de Mello. Uhum. Então, eu quero que você fale um pouco do Fernando e quero que você fale também do Tuta, da importância dele na criação e como ele modificou a história do rádio. E que modificou paralelo à televisão também, porque a televisão copiou muito do rádio depois, não é? O Narciso Vernizzi, o comentário no intervalo das partidas de futebol, você como âncora comentando notícias pela manhã. Não é isso? Não tinha. Então, eu quero que você conte um pouco isso. Tudo criação do Tuta. E o comentarista Mário Moraes, porque antigamente irradiava o primeiro tempo e passava para o estúdio, porque não tinha nada para narrar. Tocava música. O Tuta chamou o Mário Moraes, que queria ser da Rádio São Paulo para fazer rádio teatro. Falou, não senhor, porque o Mário já conhecia bastante futebol. A rádio não volta para o estúdio, você vai comentar uns 15 minutos. Ou seja, hoje todas as televisões e rádio mantêm os seus comentaristas. Sim. Quem criou foi Antônio Augusto Amaral de Carvalho e o primeiro comentarista foi Mário Moraes, que era um comentarista extraordinário. Para tinha muitos, o maior de todos. Amigos ouvintes do Brasil, Mas o Tuta, que tinha visão de Estados Unidos e tal, ele sabia que o tempo era importante. O Brasil é que ainda não tinha se habituado a ouvir as questões do tempo. Ele criou o homem do tempo, Narciso Vernizzi. Hoje, todas as televisões, todos os jornais, de rádio e TV. E agora, Narciso Vernizzi. O fim de semana será bastante aproveitável, pois sol e calor estarão predominantes em boa parte dos dias. Mas é assim. Ele que criou. Mas ele, a questão do âncora, né? Sim. Ele sempre falava, aí eu já estava em dupla com o Osmar. Era eu e o Osmar fazia a dupla na Jovem Pan. E eu me lembro, volta essa história, contei no início que eu ia com meu pai
os jogos de futebol, tinha um panfleto que eles distribuíam, a Rádio Jovem Pan distribuía nos estádios, tinha a foto do Joseval, a foto do Osmar Santos, e embaixo vinha escrito, você vê, minha memória é quase tão boa que nem a sua, vinha escrito assim, quando não é um, é outro. Exatamente. Joseval Peixoto, Osmar Santos, Jovem Pan, Cândido Garcia, Fausto Silva, os repórteres. Quando não é um, outra foto minha e do Osmar. Era né? isso. Pô, Osmar foi um... Mas no negócio do âncora, ele falou, mas você tem... Porque eu já estava formado, já era advogado, a gente vivia com o Fernando, né? O Fernando Vieira de Mello foi um dos homens mais corajosos e um dos jornalistas mais brilhantes que eu já vi. Todos os institutos de pesquisa davam vitória de Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou a ser capa da Veja, sentado na cadeira da prefeitura. Mas olha o que só que os nossos repórteres, que não são pesquisadores, são repórteres, traziam as informações, porque um ia para lá, outro para Penha, outro para a porta do metrô, da Jânio. E os institutos, da Fernando Henrique. Pô, mas era o Gallup, Vox Populi, Datafolha, era tudo. Dava Fernando Henrique. Mas o Tuta e o Fernando falaram, não, mas nós somos emissora de reportagem. Nossos repórteres disseram isso, nós vamos dizer isso. E não deu outra. Nós acertamos até no dia da eleição, 4% a diferença, nós matamos. Porque meio-dia a gente já sabia quem estava eleito. Aí eu até perguntei, Fernando, mas como é que pode, Fernando? Nós não somos especialistas em pesquisa. Ele falou, só tem uma explicação. O povo responde certo para o rádio. Porque estava lá identificado o repórter, a perua da rádio. Quem vem aqui, vota aqui, votou em quem? Põe aqui. Somava, Teujane 4. Mas como é que foi a história do JP? De você pegar os jornais na porta da emissora? Não, a PAN, quando começou, não tinha dinheiro para comprar jornal. Então. Ficava o velho Joaquim na porta da rádio. O velho Joaquim era um amigo da família, histórica da família Carvalho. Ele ficava na porta com aquele negro, adorado, aquele casacão dele, os jornais, a Folha, os jornais, Notícia Popular, de Última Hora, e o Estadão. Não, ele era do Dr. Paulo, mas ninguém tocava, ele ficava ali esperando o velho, o Dr. Paulo chegar. Aí ele entregava os jornais para o Dr. Paulo. E eu fui pedir, ele nem deu bola para mim. Eu falei com o Tuta, aí o Tuta ele obedeceu. Ele me dava os jornais e eu lia, não tinha redator, tinha nada. Era eu e os jornais. Fizemos um programa de meia hora chamado JP Opinião. E eu fechava falando, JP é Jovem Pan, já para limpar minha barra. Joseval Peixoto. Joseval Peixoto, Jovem Pan. Mas então o Fernando falou, você vem fazer o jornal, você vai ganhar a mesma coisa e tal, não sei o quê. Foi golpe ou não foi golpe? O governo insiste que o processo de impeachment é um golpe. A oposição e, evidentemente, os que propuseram a ação entendem que não é golpe. É um ato absolutamente constitucional. E aí foi 80 todo, 90 todo, 2000 todo, 40 anos. E aí depois o Silvio Santos chamou para a televisão. Você fez durante muito tempo lá no SBT os telejornais. Isso. E aí você decidiu que não queria mais. Porque, na verdade, eu continuei fazendo o Jornal da Manhã, da Jovem Pan. O jornal do SBT acabava às 8h30 da noite, né? 9 horas. Aí você ia tirar roupa, lavar a cara, tudo. Lá na Anhanguera, para vir até minha casa aqui em Moema, para tomar banho, jantar. Eu ia jantar às 11 horas da noite. Acordar para ir para a PAN? Acordava às 6 da manhã para ir para a PAN. Então eu ia dormir 2 horas. Aí você também pediu para sair da Jovem Pan? Uma das maiores vozes e mentes da história do rádio brasileiro. São mais de 60 anos de jornalismo e 53 de direito. Eu continuo no meu escritório. Sim. Eu entrei com 15 anos no rádio. Eu sempre falei, quando eu fizer 80, eu vou parar. E foi isso que eu pus na cabeça. Mas você parou antes? Não, então. Mas eu queria fazer um programa uma vez por semana, porque a gente não consegue largar, é ou não é? Eu tinha feito na TV Cultura o Vox Populi, que era um programa extraordinário. Eu aparecia, o único programa que eu fiz de televisão, eu aparecia de costa. Muito obrigado, viu? Estamos aí às ordens, sempre que for necessário.
A televisão me pegava e ia para a cara do entrevistado, que é você, o entrevistado. Então, eu falei, vou tentar retornar, fazer o Vox Populi na TV Cultura, vou ver quem é o diretor, tudo, né? Mas eu cruzei com essa maravilha chamada Hélio Sileman, que me chamou para fazer o Vamos Falar do Brasil. E eu me apaixonei por isso aqui. Eu nunca tinha ideia do que fosse cinema, né? Que a gente faz uma entrevista horizontal, quando você vê no ar, é um filme, pô, maravilhoso. É verdade. Ô, Joseval, o que cativou na ideia do Vamos Falar do Brasil, para você aceitar esse projeto? Olha, na verdade, quando eu cruzei com o Hélio, trazido aqui pelo meu filho e o Foi o acaso também? Foi o acaso. Foi o acaso, eu não vim aqui para fazer programa. Eu vim aqui porque eu queria restaurar o Desafio ao Galo, e a gente estava tentando e tal, não sei o quê. O Desafio ao Galo não parou. Fez uma pausa para a reconstrução do programa, porque a várzea merece. Você liga a televisão das 7 às 10, é desgraça, é violência, é bala perdida, é corrupção, é só desgraça. E o Brasil não é isso. Como eu disse numa publicidade do nosso programa, o que apodreceu foi a República. Por esses corruptos desses políticos que quase destruíram o nosso país. Mas o povo não. Nossos industriais, nossos agricultores, nossos professores, nossos físicos, nossos artistas, são homens, pô, esse aqui levantava às 3 da manhã para fazer jornal, estamos lutando aqui, mantendo de pé essa grandeza que é o nosso país. Então eu queria fazer um programa que só mostrasse as belezas e as pujanças do nosso país. Essa foi a ideia. Agora eu vou tomar conta do programa. Não vou tomar conta do programa. Eu estava vendo isso aqui, esse LP, viu, uma Papa Don't Preach, Stuck with You, Glory of Love. Ah, tem delay. Do outro lado... Delay. Quem é essa aqui que está com você aqui? A Carla Marins, a atriz Carla Marins. É? Foi a novela que você fez na Foi Globo, a novela que eu fiz. E essas eram as músicas da novela? Eram os temas internacionais da novela. Então nós também vamos fazer uma pequena pausa, vai tocar um fundo musical de uma dessas músicas aqui. Viu? E tem uma dedicatória para o Hélio. Tem, é você que fez a dedicatória. Foi minha letra. Poxa vida, bonito. Muito legal. Me diz o seguinte, me dá uma canjinha. Você começa hoje em dia que horas lá? Às 10 da manhã. E vai até? Até meio-dia. Vamos iniciar o nosso giro de notícias pelo Brasil. Começamos com a cidade maravilhosa. Gustavo Marques traz o destaque do Balanço Geral do Rio de Janeiro. Segunda a sexta e agora vai também sábado. Edição de domingo. Aí começamos um pouco mais cedo, às 9 da manhã até às 11 da manhã. E o sábado? Não, sábado eu tenho um dia de folga, pelo menos, né? Então você vai de domingo a sexta. De domingo a sexta, vamos inverter. De domingo a sexta. Isso. Deixa o sábado no meio. O sábado. Certo. Vamos guardar o sábado. E é o homem que fazia o jornal do SBT, levantava às 3 da madrugada para botar no ar às 6 da manhã. Às 6. A sua estrela brilha, mas você lustra ela o dia inteiro. A gente tem que fazer isso. O jogo começa todo dia em 0-0, né? A gente pode ganhar de goleada hoje, mas amanhã está 0-0 de novo, você tem que começar tudo de novo, né? Olha isso, né? Eu quero dizer para você o seguinte, o programa está cumprindo o seu papel brilhantemente e hoje, mais uma vez, porque o programa contou com um convidado brilhante que fez parte e continua fazendo da história das comunicações no Brasil. Então você faz parte dessa história maravilhosa do país, pungente, de um país que tem pessoas com talento, com credibilidade, pessoas que acreditam em tudo isso. Você teve uma formação maravilhosa que hoje nós precisamos passar para novas gerações. Exato. Não é? A educação que você teve, que você frisou no início da conversa aqui, é fundamental. Por isso nós precisamos investir na educação desse país. É verdade. Porque aí tudo se conserta no futuro. Não é? Porque se a gente tiver a formação e trilhar o caminho do bem, o caminho correto, que é onde a gente tenta colocar os nossos filhos, os netos e tudo mais, a gente vai tentar fazer e construir um país melhor daqui para frente. Eu me senti muito honrado de estar aqui hoje, pode ter certeza disso, de fazer parte de uma pequena parcela da história de vida, da história profissional de Joseval Peixoto, um monstro sagrado, uma lenda viva das comunicações do Brasil. Muito obrigado, Joseval. Também falou de improviso, mas eu me levanto para me despedir e agradecer. Eu que agradeço. Quero te dar um beijo. Agradecer você. Muito obrigado. Que coisa linda. Muito obrigado. Uma honra para mim. Uma honra para mim.
Você falou da sua mãe, pena que a minha já morreu. A minha também. Eu gostaria que estivesse viva. Elas estão. E quem diria que aquele garotinho ouvindo um rádio, que o pai disse, o Joseval é o Joseval, estaria aqui. Meu pai também está feliz hoje. Tá bom, se Deus feliz. quiser. Tá. Obrigado, Joseval. Muito obrigado, viu? E vamos falar do Brasil. Vamos lá.